estamos aqui hoje reunidos para a defesa de estágio do aluno Gustavo Ortolan. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e a professora Eliette, né, por ter aceito o convite, então, para a leitura do relatório e estar aqui hoje, né, contribuindo para que o trabalho do Gustavo fique ainda melhor. O Gustavo fez estágio, então, numa área que ele gosta bastante, que é na área de produção, cultivo do arroz irrigado, e o estágio dele, né, trabalhou, então, em propriedades que tem essa tradição de cultivo do arroz, né, e, portanto, tem aí o título do seu relatório de estágio, Risicultura e suas inovações, tá? Gustavo, tu tens, então, em torno de 30 a 40 minutos, né, para fazer a tua explanação, e após isso nós teremos, então, um tempo, um espaço para questionamentos e colocações por parte da banca, tá? Então, eu deixo contigo aí esse início. Certo, boa tarde a todo mundo. Agradecer, primeiramente, a professora Nara Seles, que me ajudou muito, a professora Eliette, que hoje é minha banca, e todos os meus amigos e até professores que estão vendo a minha defesa, esse momento importante para mim. Sou Gustavo Ortolan e era estudante da turma 3º C. Bom, eu realizei o estágio, como a professora já disse, com arroz irrigado. Eu tive atuação em 3 propriedades. 2 fazendas, de uma produção não de larga escala, mas sim uma quantidade grande. Fazenda Santa Fé, que fica em Eldorado do Sul, uma área de 300 hectares. A Fazenda Eldorado, que é de 200 hectares, também em Eldorado do Sul. E a propriedade aqui de casa, que eu também tive que dar uma ajuda, com 74 hectares. Totalizando 574 hectares. Bom, a Fazenda Santa Fé, a atuação é de dois proprietários, 2 donos, e mais 2 empregados. A Fazenda Eldorado é um pai e 2 filhos que trabalham, e a propriedade aqui em casa é um pai e 3 filhos que atuam na propriedade. Bom, em atividades desenvolvidas, foi quase toda visada ao arroz, todo o processo, desde o início do preparo de terra até a colheita do arroz. E também teve uma breve iniciação, um começo de soja em área de várzea. Eu também vou explicar mais à frente. Bom, antes de, já começando, né, eu fiz um comparativo mostrando a área que o Rio Grande do Sul hoje planta. É muito maior, muito superior a Santa Catarina, como a gente pode ver. Eles plantam, o Rio Grande hoje tem a área agricultável de arroz de 7 a 8 vezes o tamanho de Santa Catarina, e isso vem se mantendo há muitos anos, dependendo do preço dos produtos. E nas médias de produtividade, a gente tem uma diferença muito pequena, uma diferença de 500 quilos, em relação a Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina, ela tem uma produtividade um pouco maior devido às propriedades serem um pouco menores, então tu consegue cuidar, ficar um pouco mais em cima da lavoura, assim tu consegue manejar ela, melhor a hora de adubação, tu consegue fazer tudo na hora exata, mas o Rio Grande do Sul vem aumentando sim a sua média e conseguindo a produtividade esperada ou um pouco maior todos os anos, com o passar do tempo. Bom, a iniciação, desde o começo, o que aconteceu? Nas 3 propriedades, foi realizado a dessecação com Roundup, Alai, produtos de toda a resteva, toda a palhada. 90 dias após essa dessecação, foi feito uma demão de enxada rotativa, ou seja, uma incorporação de toda a matéria seca presente no solo. E sim, todo mês era feito uma demão, ou grade, ou de enxada rotativa, para não deixar com que as plantas daninhas se desenvolvessem e sementassem, aumentando o banco de sementes presente no solo que se tem hoje.
Antes, no preparo para o plantio, mais próximo do plantio já, é colocado uma lâmina d'água em cima da terra, no caso, no caso de plantio, feito uma incorporação, novamente, com enxada rotativa, feito o nivelamento com uma prancha, né, o nivelamento de toda a área, mais uma demão de enxada rotativa e o alisamento com autopropelido, deixando pronto para a semeadura a lanço. Isso para o sistema pré-germinado, claro. Para o sistema de plantio em semeadura em solo seco, era realizado 3 meses antes o preparo da terra. Era colocado uma lâmina d'água, dado uma demão de enxada rotativa para a incorporação dos restos de matéria seca que tinham, e feito o prancheamento, deixado tudo certo, tudo plano, o mais plano possível, o nivelamento final com autopropelido. 15 dias após a decantação de toda a argila, todo o barro que fica, era retirado toda a água e feito os canais de escoamento de toda a lavoura para secar e conseguir fazer a semeadura em solo seco. Como a gente pode ver aqui na imagem, os canais, não dá de ver muito bem, mas tem os canais de escoamento de água no meio. Essa imagem da esquerda, ela mostra a área feita como eu expliquei, e nasce, esses 3 meses, como fica 2 meses a área descoberta, nasce um pouco de daninhas. Então, uma semana antes, mais ou menos, do plantio, é feita uma dessecação, novamente, e depois feito o plantio por cima dessa matéria seca, novamente. A imagem da direita mostra a plantadeira sendo abastecida com adubo e semente para continuar o plantio, a semeadura em solo seco. Bom, essa safra 2019-2020 foi feito um experimento. Esse experimento foi em 20 hectares e foi basicamente um plantio direto. O que foi realizado? Dessecação de toda a resteva do arroz e 2 demãos de rolo-faca para fazer com que a palhada colasse no chão. E foi esquecido essa área de 20 hectares, e uma semana antes do plantio, foi feita toda a dessecação e a semeadura em solo seco por cima. Bom, o resultado não foi ruim, mas também não foi muito satisfatório. Como a gente pode observar na imagem da esquerda, as raízes do arroz, eles não têm um desenvolvimento tão bom. Por quê? Locais onde a máquina parava para descarregar ou parava para dar ré, fica aquelas bolas de palha, aqueles montes de palha, e o rolo-faca não consegue revolver para fazer com que apodreça. Então, esses problemas foram decorrentes devido à liberação do gás carbônico. Quando apodrece, a liberação do gás carbônico acontece, e não deixa as raízes se desenvolverem. Como a gente pode ver, a imagem da direita é uma raiz muito bem desenvolvida, com o mesmo estágio de desenvolvimento, as duas plantas, com a mesma quantidade de dias plantado, a diferença de raízes, de formação de raízes é muito diferente. Bom, manejo de água. Nas propriedades Santa Fé e a propriedade dos irmãos Hortolã aqui, toda a água vem de rios, bombeada de rios. E na propriedade na Fazenda Eldorado, era de açudes, e sim, safra 2019-2020, marcada por uma seca muito grande no Rio Grande do Sul. Teve a perca de 6 hectares de arroz em seca. Como a gente pode ver, os açudes em seca, a gente tentou fazer os valos de escoamento, não teve como, teve a perca de arroz, não tem como mudar isso, não tinha chuvas, mas sim, aonde não faltou água, a produção foi enorme, mas aonde faltou água, infelizmente, teve a perca de arroz. Não se conseguiu manter aquela lâmina d'água decente por toda a propriedade, porque devido a baixa umidade e altas temperaturas, a água não chegava, ela evaporava antes de chegar no seu destino. Manejo de plantas daninhas. O manejo, ele já acontece, como eu expliquei antes, desde a entre-safra, mas após o plantio e a semeadura,
Quando o arroz está no período de V3, V4, é feito uma dessecação, normalmente um oint, ou Basagran, para segurar chapéu de couro, marrequinha, alguma coisinha de canevão, tiririca, fazer o controle de plantas daninhas. Porém, o Rio Grande do Sul, hoje o banco de sementes de arroz daninho dele é muito grande. O Imazetapir, de cultivares CL, tipo 424 ou 121, não conseguem mais segurar o arroz daninho. O arroz daninho já criou aquela resistência. A única coisa que a gente conseguia fazer para segurar é fazer o lambi-lambi com o Roundup, aplicando só nas malhas maiores de arroz daninho. Ajudou, sim, muito. A aplicação mais ou menos das 5h30 da manhã até umas 10h30, uns 10 hectares por hora era a aplicação, mais ou menos. Aqui está a tabela dos herbicidas mais utilizados. É aquela receita que é usada, basicamente foi usada nas 3 propriedades, os mesmos produtos. Manejo de pragas. Bom, as pragas mais vistas, por mim, foi a lagarta das folhas, o percevejo da panícula e o percevejo do como. Bom, a lagarta das folhas, para tu achar ela, tu tinha que ir naquelas reboleiras, aonde fica a maior densidade concentrada normalmente nas beiradas de taipas, né? Aquelas densidades, alta densidade de plantas. Quando o cara abria essas moitas de arroz, a lagarta se escondia atrás das folhas. Mas tu conseguia saber que tinha ela devido a essas, como aparece nas folhas do arroz, raspadinhos ou comidos da lagarta. Aí, quando aparecia essas lagartas, era feito, sim, aplicação de inseticidas para o controle delas. Mesma coisa do percevejo do como. O percevejo do como, ele aparece na lavoura, assim como a lagarta, quando o arroz está em média de 65 dias, pode aparecer antes, mas normalmente dali para frente. O percevejo do como, ele fura a canela do arroz muito próximo ao solo, sugando a seiva do arroz, enquanto quando o arroz for encaixar e lançar a sua panícula, ele vai lançar uma panícula branca, esbranquiçada e sim toda falhada, devido a essa picada do percevejo do como. O percevejo da panícula, como já tem um nome, ele aparece junto ao percevejo do como, só que o problema, o dano que ele vai trazer na lavoura vai ser só quando o arroz já estiver lançando a sua panícula. Como a gente pode ver, ao lado do percevejo ali, tem uma panícula de arroz, ele fura ou o pescoço do cacho ou os grãos. Se fura o pescoço, o cacho fica todo falhado. E se ele fura os grãos ficam pretos, com um pontinho preto. O controle deles era feito com esses inseticidas, nos lugares, hoje os mais usados é o Mustang, Altacorp, a Lagarta, e era usado nas 3 propriedades. O controle também começava em torno de umas 5h30 da manhã e se estendia até meio-dia, mais ou menos, dependendo do vento. Manejo de doenças. Hoje, o pior problema para o arroz convencional é as doenças. E sim, a pior, hoje, ao meu ver e ao ver dos produtores, é a incidência de Bruzone da panícula. Essa pode trazer a quebra de até 30% da produtividade que a lavoura poderia ter. Ela acontece devido à alta umidade do ar e a alta umidade do ar e às altas temperaturas, criando, sim, um negócio muito ótimo para a aparição de fungos, que são a Bruzone. A Bruzone da panícula, ela faz com que a panícula inteira fique seca. Seca, como quero dizer, ela fica falhada, preta, assim como o aspecto que está a imagem da esquerda. O Bruzone da folha é um Bruzone, causa problemas, não tanto quanto o Bruzone da panícula, mas ele tem esse formato de olho, mais conhecido como os técnicos e produtores, esse formato de olho, diferenciando-se assim da mancha parda. Esse Bruzone faz com que a planta diminua a quantidade de fotossíntese que ela é capaz de fazer, assim também trazendo menos produtividade.
que a planta conseguiria. A mancha parda é uma mancha parecida com o Bruzone, mas não tem esse formato de olho. Ela é uma mancha toda marrom, escura. Ela diminui a fotossíntese da planta, mas os produtores não se importam tanto com ela. Porque quando tu vai fazer o controle do Bruzone, tu já coloca alguma coisa para mancha também, para ajudar o controle da mancha. Esse eram os fungicidas mais utilizados, o BIM, o nativo, o Alterne e o áureo, não, o Alterne nem tanto. E também os utilizava-se alguma coisinha de bril, mas muito, muito pouco. O controle também iniciava-se por volta das 7 horas e continuava até umas 10, 11. Eu pude ter o controle por pulverização aérea. Muito bom, devido à quantidade que a pessoa consegue passar por dia e a eficiência da aplicação, muito boa. O avião, a pulverização, começava bem cedinho também, e aplicava-se questão de 100 hectares por hora, mais ou menos era a média. A vazão do avião, que foi escolhida, era 30 litros por hectare. Ele continha um reservatório de 600, então cada voo ele fazia 20 hectares. É um rendimento até satisfatório. O preço era mais ou menos R$ 40 por hectare, mas fazendo a comparação do estrago do autopropelido, no momento crítico do arroz, e o custo com o avião é mais vantajoso ainda fazer com a aplicação da aviação. Manejo nutricional. Bom, eram feitas 4 aplicações de adubo em todas essas propriedades. Trabalhando com um super triplo no lodo, que é o 0045, 46, 00, antes da semeadura, antes do alisamento final. A primeira, adubação nitrogenada com ureia cloretada, com arroz em V4, V3, V4, dependendo, até passando um pouquinho desse ponto. Com 200 quilos de ureia cloretada na primeira aplicação, a segunda aplicação em V7, V8, com mais 200 quilos e a última aplicação em R0, quando o arroz está querendo entrar no emborrachamento, com mais 100 quilos de ureia cloretada e 100 quilos de ureia branca. Essa adubação é uma adubação forte para o arroz e trouxe, sim, muito resultado nesse ano de 2019 2020, com uma renda muito alta. Esses pontos do arroz são escolhidos conforme a indicação V3, V4, é quando o arroz está decidindo a quantidade de perfilhos que terá, e V7 e V8 é a hora que ele está decidindo, diferenciando os seus primórdios florais, quantos grãos vão ter cada panícula. A planta está nesses momentos críticos. Dano causado por pássaros, um dano mais normal, na hora do plantio, o chupim, passarinho que vem comer a semente do arroz, e depois a garça branca e a garça preta, o maçarico, depende de como a pessoa conhece, tem vários nomes, esses passarinhos. Eles sentavam na lavoura para procurar sapinhos ou bichinhos para se alimentar e acabavam amassando o arroz. Bom, tive a oportunidade de ir ao dia de campo do IRGA, muito bom. Chegando, os produtores tiveram explicações sobre a semente, procedência da semente do IRGA, como é a secagem, como tem que ser, para ter uma alta produção no final, como a semente manda na produtividade por hectare, devido à sua secagem. Teve também eles ensinando os produtores a identificação do Bruzone, a identificação de quando fazer o controle preventivo, todo o controle de doenças no arroz é preventivo, não tem como controlar após o aparecimento da doença. E também eles fizeram o túnel do tempo com as pioneiras cultivares, as EAA, as pioneiras do IRGA, no caso, né, até a cultivar
426, que é para ser lançado em 2021, uma melhoração da cultivar 424, hoje, Wirga. Essa cultivar muito produtiva, com alta tolerância de brusone, e não possui tanto histórico de acamamento por ser uma planta baixa, e alta produção, sem dúvidas. O Wirga também fez o 431, que é o 424 melhorado ou mudado para ser semeado a lanço. O 431 não muito aprovado pelos produtores, porque para se ter a mesma renda do 424, tem que ser feito uma maior aplicação de adubo, uma adubação mais forte, para ele ter a mesma produtividade do 424, e ele tem que ser colhido com a umidade relativa do grão muito alta, a recomendado, segundo aos pesquisadores do IRGA, com 24% de umidade, que é uma umidade muito alta, comparando um arroz Epagre, que a umidade fica na casa de 17, 18 graus de umidade, assim, tendo muitos descontos de quando tu for mandar esse arroz para o engenho, para secagem, vai ter muita quebra de grãos. Bom, teve também a iniciação de soja em terras de várzea, que hoje é o que os produtores do Rio Grande do Sul estão conseguindo fazer, alguns, fazer a rotação de culturas com soja. Para se ter uma boa produção de soja, é recomendado 3 principais coisas. A primeira, descompactação do solo, de 40 a 60 centímetros de profundidade, por causa que a raiz da soja é uma raiz pivotante, muito profunda no solo, em comparação ao arroz, com a cabeleira, a raiz do arroz cabeleira. A segunda, fazer uma boa drenagem do solo, não pode ter poças, locais de empoçamentos de água para a soja, porque ela não gosta de água. E a terceira, fazer a calagem da lavoura. Muito importante essa calagem, por causa que a soja demanda um pH 6 e o arroz, em semeadura em solo seco, demanda um pH 5,5. Essas 3 ligadas a uma adubação muito boa, como essa foi utilizada, 400 quilos de 003015 na linha, e depois 2 aplicações, a primeira em V4, V5, na soja, com 160 quilos de cloreto de potássio, e mais a segunda aplicação em R2, com 160 quilos de cloreto de potássio, teve-se um muito ótimo embajamento. Não sei se a produção, mas o embajamento, ali como dá de ver na imagem, era o melhor possível que se tinha no campo experimental do IRGA. Assim, continuando falando da soja, eu pude ir em uma fazenda que eles estavam fazendo essa rotação de culturas, como a imagem mostra, e a renda, pela falta de água que teve no Rio Grande do Sul ano passado, esse produtor andava colhendo 45 sacas por hectare, mesmo com a falta de água. Então, se tivesse aquela chuva nos momentos cruciais da soja, sim, a expectativa dele era de pelo menos 60 sacas por hectare. Bom, a colheita do arroz. Iniciou a colheita dia 10 de fevereiro. A colheita se iniciou naqueles lugares onde teve a falta de água. Assim, a produtividade foi muito baixa, com 135 sacas por hectare, sem contar grão preto, grão falhado, grão gessado, grão com muito desconto quando mandado para o engenho, por causa da falta de água no momento crucial, que foi quando ele estava no emborrachamento. O arroz não conseguia emborrachar devido à falta de água. Mas mesmo assim, o resto, as outras lavouras, as outras propriedades que não demandavam de água, de açudes, de reservatórios, tiveram a produtividade de o arroz Epagre 116, com 207 sacas seca em 100 hectares, arroz Epagre 122, com 185 sacas seca por hectare, e o IRGA 424, que bateu todos os recordes lá das propriedades, com 265 sacas verde. Não foi feito a produção seca, mas foi uma produção muito elevada,
sendo em base os outros arroz. Um arroz de altíssima qualidade, arroz para branco, arroz que os gaúchos gostam muito de produzir. Devido ao clima, ele é um arroz com muito alto rendimento. O corte médio era de 3.500 sacos por dia, na propriedade onde eu tive atuação, na propriedade da Santa Fé, que iniciava-se umas 7 horas e parava 11 horas da noite, por aí. Rendia muito o corte, sem dúvidas. A produtividade, eu fiz um slide mostrando a produtividade dos últimos 3 anos nas 3 propriedades. Santa Fé vem aumentando a sua produtividade. A Fazenda Eldorado, a produtividade deles ainda é baixa devido a ser uma terra nova, que eles compraram ela faz 4 anos. E eles estão ainda corrigindo o alto nível de imazetapir que possui no solo, não deixa o desenvolvimento do arroz. Estão corrigindo também o solo com calcário, porque era um solo muito mal manejado pelos antigos produtores de lá. E aqui é a propriedade, aqui em casa, sempre tentamos manter uma alta produtividade, mas esse ano de 2019 2020 foi um ano especial para o arroz, como a gente pode ver, todos os produtores que não teve a falta de água, foi um ano com fotossíntese da planta muito boa, demanda de adubo, e na hora da colheita, sim, trouxe ótimos resultados para todos os produtores. Eu fiz mostrando a amostragem aqui, uma comparação com arroz quando está no período de emborrachamento, que é em R2, e um cacho no seu período na hora do corte, já na hora da colheita, com uma umidade, mais ou menos, esse arroz estava com 19% de umidade. Isso é um comparativo, uma curiosidade, para mostrar como evolui o cacho do arroz, os grãos, como diferencia. Esse é um cacho da Cultivar 116, um cacho da produção alta que teve esse ano agora. Limpeza e manutenção da máquina era realizada periodicamente, troca de óleos, troca de rolamento, limpeza, tudo visando ter um maior rendimento na hora que tu fosse para a área, para a fazenda, trabalhar, manejar com a terra, tu não ter problemas com máquina quebrada, tudo que o produtor não queira, né? Sempre visávamos levar as máquinas muito bem arrumadas para não ter problemas com rotativas, com grades ou com rolamentos danificados. A manutenção dos implementos para a colheita também teve uma rosca basculhante, foi aumentado o tamanho dela para que não quebre tanto o arroz na hora de descarregar, acoplagens com um pé de pato, e também a reforma de uma envaletadeira para solo seco, fazendo aqueles canais de drenagem, que é muito necessário fazer para secar as terras para o plantio em solo seco. Manutenção das máquinas também teve, especialmente visando a troca de rolamentos, trocas de peças, para que não ocorra aquela quebra desnecessária durante a hora da colheita, assim como os tratores, a gente pode ver na imagem da direita, assim como as colheitadeiras, na imagem central e da esquerda. Também, antes, essas manutenções foram feitas antes e durante a colheita, porque a máquina é um negócio que trabalha em muita aceleração, muito giro, é muito fácil de ela conseguir quebrar. Então, tu sempre tem que fazer melhorias nela durante a colheita, e com rolamentos, troca de óleo, sempre essas manutenções são sempre necessárias, porque ela sempre estraga alguma coisa diferente. É muito normal na produção do arroz isso acontecer. E acho que fechei. Pronto, professora. Obrigada, Gustavo, pela tua explanação. Olha, levaste aí praticamente 30 minutos, né? Então, ficou um tempo bem adequado para expor tudo o que você vivenciou aí no período do teu estágio.
E eu vou abrir primeiro para, caso alguns colegas ou participantes aí da sala queiram fazer alguma pergunta para o Gustavo, por favor, sintam-se à vontade, serão muito bem-vindos aí, né, nesse momento. André, por favor, ativa seu microfone e sinta-se à vontade. Tá, eu vou até ligar a câmera. Eu quero agradecer muito você, Gustavo, por essa oportunidade, por ter me convidado para assistir sua defesa. Aproveitar e cumprimentar os ex-alunos que estão aqui participando também, estou com saudade de vocês todos. Foi para mim, quero manifestar que foi um prazer muito grande ter a oportunidade de ter trabalhado com vocês. Quero cumprimentar aí a professora Nádia, a professora Eliette, né, pelo trabalho. Assim, e eu estou cada vez mais convencido, professoras, que esses momentos não pode ficar reduzido a poucos alunos. Uma apresentação dessa que traz um monte de elemento para a gente conversar, para a gente debater. Claro, nós estamos num período aí muito especial, mas uma apresentação dessa, ela tinha que ser compartilhada com mais gente. Dessa apresentação é muito alto para ficar só aqui na meia dúzia, né? Eu acho que isso você trouxe elementos aí que, para mim, você poderia ter apresentado para os alunos da agronomia para debater uma série de assuntos aí, né? Então, eu não sei, a gente tem que rever esse método de apresentação dos trabalhos de conclusão do curso. Isso já foi colocado, né? Mas eu ressalto isso porque são elementos, são momentos riquíssimos e que muitas vezes pouca gente que aproveita, né? Trazendo elementos concretos. Mas vamos lá. André, posso complementar bem rapidinho o que você falou dessa questão? Sim, claro. Até eu já havia comentado com o pessoal, como eu fui substituta em Concórdia, lá eles têm a semana de defesa de estágios. Então, o auditório lá fica reservado e banca o dia inteiro. Então, esses alunos, porque é uma semana, sim, se você parar para pensar, não é uma perda de conteúdos, né? Muito pelo contrário, é um avanço muito grande, é muito bom. E aí eles assistem o que os colegas fizeram e começam a interagir, aquilo se torna, assim, verdadeiras aulas, sabe? Tem vários. Claro, né? A gente poderia pensar aqueles alunos que são mais constrangidos, mas, enfim, isso eu queria deixar esse registro. A segunda questão que eu queria colocar, você estava falando aí, é só uma observação, Gustavo. Você falando assim da produtividade, né? Por exemplo, uma fazenda de 200 hectares, 3 pessoas que tocam a fazenda. Se você pensar em termos de produtividade do trabalho, isso é altíssimo. Uma pessoa produzindo 1.000 quilos de grão por ano. Então, se você pensar em termos de segurança e soberania alimentar, isso é muito importante. A gente não pode achar que é só a agricultura familiar que vai dar conta disso, de produzir essa quantidade de alimento. Então, eu não sei se minha figura passa uma noção equivocada, mas eu nunca, de modo algum, qualquer pessoa, não tem como ser contra isso. Não tem como ser contra essa produção, esse volume, essa produtividade do trabalho. Tá certo? Então, eu queria deixar isso registrado. Segundo, outra observação que eu quero fazer aqui, você falando ali você deu o exemplo ali do plantio direto, você apontou um problema na hora do plantio direto, porque o rolo faca não conseguiu incorporar a matéria orgânica, não foi isso? Sim, claro. O que eu queria observar é que o princípio do plantio direto é inquestionável, né? O problema aí é a tecnologia, o que tem que melhorar é o rolo faca. É óbvio, isso é verdade. A gente não pode confundir isso, que senão você pode pensar o plantio direto não está certo porque o rolo faca. Bom, que se melhora é tecnologia. E para isso que está aí a ciência agronômica, os engenheiros, né, os técnicos, o princípio do plantio direto é um princípio imperativo. Né? A gente não pode questionar o princípio, é um avanço muito grande. Então, tem que melhorar a tecnologia. E uma outra questão que eu queria comentar aqui rapidamente, eu acho muito interessante no meio dos arrozeiros, né? Nascido e criado na lavoura do arroz, quando você pergunta, e aí, como é que foi a lavoura esse ano? A gente conversou isso durante a minha disciplina. Aí a primeira, não, foi boa, 200 sacos por hectare. Né? Você falou aqui que nesse ano deu 206 sacos por hectare, o que você mostrou ali. Só que isso, claro, né, isso é um dos parâmetros.
Mas eu queria saber também qual é a rentabilidade, qual é a renda líquida por hectare. Eu já te digo já, professor. Você lembra que a gente conversou isso, né, Gustavo? Sim, lembro, óbvio. Esse deveria ser um par. Não que eu esteja, de modo algum, menosprezando. Ganhos de produtividade são sempre bem-vindos. Eu não estou menosprezando isso, mas eu acho que a gente tem que pensar também nessa questão da rentabilidade. E você sabe melhor do que eu que preço de arroz é montanha-russa, né? Claro. Em cima, a maior parte do tempo está lá embaixo. Verdade. Não é à toa que você vê, você pega a classe de arrozeiros, geralmente, né, o pessoal tem muitos arrozeiros, tem muitos arrozeiros, não só arrozeiro, mas então eu só queria lembrar disso, né, trazer essa questão de pensar na rentabilidade, tá? Não é nenhuma pergunta, é mais um comentário. Eu posso falar o que o professor estava... Eu posso explicar o que o professor meio que comentou? Sim, claro. A minha vontade, sim, era apresentar para o auditório da escola, se possível, cheio, e eu pedi para algumas turmas irem, porque eu tinha muita vontade de explicar para muita gente. A parte do plantio direto do arroz ali, o pior problema utiliza-se hoje espalhadores para não fazer esses bolos de palha, porque sim, não é de hoje a liberação da decomposição da palhada, dos gases da decomposição da palhada, não deixam a boa formação, as raízes têm uma boa formação, e a rentabilidade hoje, com a terra arrendada, que era o caso de alguns produtores ali do Rio Grande do Sul, até onde eu atuei, o gasto fica em torno de 130 sacas por hectare, e a renda sai acima disso. Era só para falar que o professor estava complementando a minha falada, tá bom? Obrigado, Gustavo. E só para finalizar, eu queria saber quais são seus planos para o futuro, se é que você quer compartilhar com a gente, mas eu tenho muito... Então, professor, a minha ideia, até então, é fazer engenharia mecânica, mas eu tenho vontade de fazer agronomia também. A professora até comenta, pega no meu pé para fazer agronomia, mas eu ainda gosto um pouquinho mais da parte mecânica. Tá, era só para saber, enfim, né? Quero mais uma vez te parabenizar pelo trabalho, parabenizar a sua orientadora, a professora Nara, e eu quero dizer também que quando eu faço essa pergunta de quais são os seus planos, que eu, sinceramente, espero que você fique aqui na região, né? Que profissionais como você têm muito a contribuir para o desenvolvimento da região, pessoas como vocês, né, têm muito para nos ajudar a melhorar na nossa região. Meus parabéns, e para mim, mais uma vez, quero dizer que foi uma honra poder estar aqui participando, tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigada, professor André. Né? Antes de eu ver se mais alguém tem uma pergunta, também quero fazer as contribuições, né, frente à fala do professor André, da professora Eliette. É bem bacana essa iniciativa lá do Campus Concórdia, né, de fazer uma semana aí de defesas. Eu acho que tem aí um representante da coordenação de extensão, a gente seguramente pode pensar nesse cenário, porque o Gustavo hoje trouxe muita experiência prática, né, e isso muitas vezes a gente tem falta, porque experiências e práticas, elas só acontecem na vivência do dia a dia, né, então é bacana, eu sempre que possível oportunizo, né, aviso os alunos para participarem, mesmo presencialmente a gente tem uma participação muito baixa, né, por parte dos alunos, tá? Então, eu queria agradecer aí a manifestação do André, da professora Eliette, com relação a isso, e dizer que eu assino embaixo. E mais um detalhe, muito bem lembrado pelo professor André, sobre o sistema de semeadura direta, né, e agora, então, levando mais ao eixo que o Gustavo abordou sobre o baixo desenvolvimento ali das raízes de arroz, é que isso é uma condição bem peculiar de uma área de várzea, onde você não tem um processo natural de decomposição, você tem aí um processo de fermentação e de liberação, principalmente de ácido butírico e outros, que acabam prejudicando. Então, a palhada, ela é sempre bem-vinda, né, em qualquer sistema que não necessariamente seja numa condição com água, como é o caso do arroz irrigado, né, às vezes, mesmo uma semeadura no solo seco, se você tiver água e palhada numa combinação, você vai ter
problema de desenvolvimento aí de plantas, né? Então, eu vou rapidamente abrir, se a professora Eliette me permite, se mais alguém quiser fazer algum questionamento, porque aí a gente pode iniciar aí a arguição pela banca. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, todo mundo. Tarde. Gustavo, todo mundo sabe, assim, que tu cresceu na lavoura de arroz, sempre produzindo, e mesmo sendo um estágio num lugar onde domina muito, eu gostaria de saber se teve alguma dificuldade. Bah. Cara, dificuldade para mim, eu não tive, porque é um meio que eu sempre convivi. O pessoal de todas as propriedades me adotaram como um filho, parece. Fui muito bem tratado, né, em todos os lugares. A minha maior dificuldade foi lidar com a quantidade de arroz que era. Tipo, aqui em casa é acostumado com 70 hectares, chega lá 300, nossa, o cara vai olhar água, vai olhar cuidados, percevejos, tipo assim, 3 percevejos por metro. Tem que ter mais ou menos o tamanho de joaninha para o cara fazer a aplicação de inseticida. Aí o cara chega e vai olhar, tipo assim, muita área. Então, a minha maior dificuldade foi só que tinha que andar muito mais na procura de insetos, ou de brusone, de doenças, ou de plantas daninhas também. A minha maior dificuldade, sim, foi nessa diferença de quantidade diária. Muito bem. Diga o microfone aí, por favor, se manifeste. Ninguém vai falar nada, gente. No chat tem uma pergunta do Elian. No chat? Deixa eu lá pro chat, então, perdão. Ai, desculpem, gente. Desculpem, eu li a pergunta com o microfone fechado. Obrigada, Eliette. Eu acabei fechando aqui e não liguei. Ele perguntou assim, Gustavo, sobre a correção de solo na área que faz pouco tempo que estão cultivando arroz. Essa correção tem que ser feita ano a ano, a cada safra? Então, como são problemas não só um, mas vários, como eu situei, o alto nível de Mazetapir, não só a correção, mas sim a gradagem, a virada da terra, deixar a terra pegar sol para ver se consegue um pouco da liberação de Mazetapir do solo. A parte de correção com calcário, devido ao baixo pH da terra e a alta quantidade de toxidez de ferro e alumínio, é feito com a calagem, mas também eles estão utilizando um calcário granulado, formulado com cálcio e enxofre para combater diretamente, tipo assim, na hora do lodo, junto ao super triplo, como eu expliquei, é colocado esse calcário que ele atua só a ano, fazendo com que neutralize um pouco a toxidez de ferro e principalmente o alto nível de alumínio que existe na terra com o enxofre. Aí o calcário vai ser realizado a aplicação uns 3 anos, 4, até chegar a um pH e uma neutralidade um pouco da toxidez de ferro, e eu acho que esse calcário granulado vai ser colocado porque ele dá uma diferença mesmo nas áreas onde o pH já está bom, onde o nível de alumínio está bom e onde o nível de toxidez de ferro está bom, eles ainda vão continuar porque dá uma diferença na absorção dos nutrientes NPK, magnésio e cálcio e magnésio. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer aí os que participaram, né, com questionamentos. Novamente, agradecer a presença do André, agradecer a presença da professora Eliette e passar para ela, então, a palavra para que faça suas considerações. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Nara e do Gustavo
Eu sempre comento que é muito bom participar desses momentos, a gente vê toda a evolução, o crescimento dos nossos alunos, né? Tudo que eles realizaram durante os estágios, a gente consegue observar o quanto essa, né, essa parte da vida profissional, da fase acadêmica, ela é importante, onde vocês colocam em prática, que vocês adoram colocar isso nos relatórios, né? Colocar em prática os conhecimentos adquiridos, e é verdade, né? A gente também saliento, igual, não que seja um empecilho, mas eu gosto muito de participar de bancas, é que o aluno já está no terceiro ano, já passou pelo terceiro ano, eu consigo ver um amadurecimento, e eu percebo também o quanto vocês aproveitam mais o estágio pela bagagem que vocês têm, né, ao longo do curso. Acho isso bem importante. Gustavo e Nara, eu quero parabenizar vocês pelo relatório. Com certeza, quando a gente lê um trabalho bom, tem muito vai e vem entre o orientador e o aluno. A gente consegue observar uma evolução, uma escrita boa, que flui, a gente consegue acompanhar a linha de raciocínio, e isso é muito bom, porque aí a gente não precisa ficar se detendo em questõezinhas relacionadas ao relatório, né, e ficamos direcionados à questão técnica, que é o mais importante, né. Gustavo, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se tu tens aí teu relatório, se você quer colocar na tela, talvez, não sei, para a gente ir acompanhando. Eu Fica a tenho. teu critério, tá? Porque eu vou abrir aqui para eu me Eu vou lembrar ver se eu abro. das questões. Isso, Gustavo, pode projetar aí, tá? Já projetei, eu acho. Ainda não, Gustavo. Já, Foca para apresentar. já compartilhei a tela, professora. Agora vai, agora tá indo. Muito bom seu relatório. Muito bom, bem rico, bem escrito. Eu vou seguir mais ou menos, porque aí, à medida que eu fui lendo, eu fui anotando alguns questionamentos com relação à questão de ortografia, uma ou outra coisinha, assim, que não desmerece em nada o relatório. Muito bom. De início, eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalhou ali tanto com o arroz no sistema pré-germinado, quanto na semeadura em solo seco, né? Em proporção de área, você sabe me dizer quanto para cada um? Sim, totalizando as 3 propriedades foram 470 hectares de pré-germinado e 100 hectares, 104 hectares de plantio em solo seco. Certo. Tipo assim, os produtores estão começando agora o plantio em solo seco lá, mas esse ano vai ser aumentado um pouco a área, sim, porque por causa dos resultados dos 424, que foi muito bom. Uhum. Bem legal. Gustavo, coloca a tua tabela aí, a tua tabela 1. Tabela 1, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tá. Eu quero que você olhe para ela e me diga o que tem de errado nessa tabela. O princípio ativo do DMA. Não. Qual o modo de ação do glifosato? Oh, verdade, é sistêmico. Não é contato, não é bichinho para contato. Verdade, Ai, professora. nem eu me dei conta disso, olhando agora, meu Deus Verdade. do céu. E sabe por que eu falei isso? Porque eu disse assim, eu pensei, bah, o Gustavo não, deve ter passado assim, colocou contato ali. Verdade, verdade, verdade. Tá, o nome comercial também do Roundup também dá uma arrumadinha. Ali, quando você coloca a dosagem por hectare, se tem a barra, não precisa do -1, né? Daí tira. Certo. Vamos lá.
Olha, Gustavo, tem uma coisa no teu relatório que eu fiquei em dúvida, e é título de curiosidade, tá? Só porque tem essa frase ali, eu resolvi perguntar. Em um Sim. momento você coloca o seguinte: a maior parte do plantio foi feito na fase minguante da Lua, Aham, totalizando 30 hectares por dia. Tá, sim. me explica essa afirmação. Uhum. Tu quer que eu explique? Por que que na Tá. fase minguante? Porque, professora, a fase minguante, sim, mas lá os produtores e aqui em casa também, a gente escolhe a fase de lua cheia até o quarto minguante final para plantar, por causa que, segundo os mais antigos, Uhum. o arroz se desenvolvia melhor no início de gestação, do período de saída de S3, S2, S3 até o período de V, ele se desenvolve melhor com o arroz semeado a lanço no período de lua cheia e quarto minguante. Sabe, isso eu fiquei, me chamou a atenção, porque é unir tudo que você falou, né, de conhecimento técnico e tudo mais, junto ao conhecimento popular. E eu gostei de você colocar essa frase, porque poderia simplesmente ter omitido, né? Não, não, é verdade mesmo. Né? Bem, bem importante, gostei. Deixa-me ver. Em algum momento também você fala que na semeadura vocês trabalharam com o MAP, né? Em solo seco, isso sim. Isso, né? Uh, que vocês trabalharam com o MAP. O MAP, ele não tem potássio. Por que eles não utilizavam, por exemplo, um formulado, um adubo formulado que tem uma certa concentração de potássio? Assim, os teores de potássio estão muito altos na análise de solo, como é que é? A terra lá é rica em potássio já, Uhum. tem uma matéria orgânica muito não boa, mas adequada. Então, Certo. como depois a adubação, a lanço, a cobertura é realizado com a ureia cloretada, se tu fazer a necessidade do que o arroz precisa de 140 de nitrogênio, 80 de fósforo e 120, 130 de potássio, se tu fazer o cálculo, calculando o MAP mais ureia cloretada, fecha mais ou menos essa quantidade que eu acabei de falar. Entendi. Uhum. E muda quando você está trabalhando com soja nessa área? Sim, a iniciação da soja que eu comentei é esse ano, agora eles já estão fazendo um preparo da terra, acho que destocando, para fazer o plantio de soja. Como eu falei, aquela que eu fui presenciar a soja era só a colheita. Eu fiquei no lado da máquina, vi cortar, só que eu não falei com o produtor na hora do plantio o que ele utilizou. Eu não tive essa chegada ao produtor, porque eu vi de longe, sabe? Entendi. Era Uhum. com tanta intimidade. Entendi. Uhum. Então, são solos bem ricos em potássio. E com relação ao fósforo, o O que que solo, você tem de lá, o deficiência, que você tem para me dizer? deficiência de fósforo no solo. Mas você acha que essa deficiência aí, ela estava mais atrelada à concentração de fósforo ou ao pH do solo? O pH do solo não é ruim, professor. Eu tenho até Não? fotos das análises. É por causa do solo, que ele é um solo misto a areioso. Arenoso, na verdade, não areioso. Devido a isso, o solo ele tem uma baixa quantidade de fósforo e um nível mais alto de potássio, Uhum. segundo as análises, né? Que bom que eles seguem, assim, porque a gente observa que, geralmente, pelo menos aqui na região que eu pude observar, é que existe uma receitinha de bolo, né, com relação ao arroz, né? Sim. Mas isso é bem importante, principalmente se eles querem produzir, né, outras Soja. culturas. Ele vai realizar a calagem para fazer o plantio, né? Porque é necessário. Assim como os canais de drenagem. Gustavo, o manejo da resteva do arroz é algo bem particular, né? Exatamente. Na verdade, assim, cada produtor faz de uma forma.
Se você vai principalmente aqui em Santa Catarina, você vai numa propriedade, faz de uma forma, vai na outra, faz de outra, e assim vai. Lá, eles chegam a colocar animais na área ou não? Não? Não, nem lá e nem aqui. A gente não gosta dos animais por um motivo em específico. Dois, na verdade. Tu deixando o animal na área de arroz, tu não vai conseguir fazer a incorporação cedo da palhada para que aconteça aquele apodrecimento, para voltar os nutrientes que estavam na planta conseguir voltar para o solo, para conseguir a matéria orgânica ter uma ótima decomposição, para tu não ter problemas com cisco na hora de semear e nem com problema dessa liberação do gás do apodrecimento da palha, porque um arroz de alta produção é 1 para 1, 1 quilo de palha para 1 quilo de arroz. Então, se tu olhar uma produção de 200 sacas por hectare, tu vai ter 10 mil quilos de matéria verde para conseguir fazer a decomposição no solo. Então, a demanda de tempo é muito alta. Se tu deixar o animal para comer a resteva, deixando 1 mês, 2, é esse 1 mês, 2 que tu vai deixar um local de hospedagem para insetos, percevejo, lagarta até não, mas percevejo principalmente, e para doenças também ficar no solo. Sem contar a nematóide, que eram, como eu escrevi até no relatório, locais com problema de nematóide no solo. A gente fazia a revirada, o revolvimento do solo, deixava pegar bastante sol para ver se conseguia controlar um pouco os níveis de nematóide que possuíam no solo. E sobre os animais, como eles andam em cima das taipas, eles acabam estragando um pouco as taipas, então dá trabalho para o produtor reerguer as taipas, então a gente não gosta muito dos animais em cima da lavoura. Essa não é uma realidade, talvez, né, da região ali, mas, por exemplo, Pelotas, eles utilizam a região, deixa eu me ver, mais ali, Uruguaiana, está crescendo bastante, tá? Eles fazem a semeadura daí de alguma coisa para o animal? Não, liberam o gado ali para comer a resteva. Uhum. Essas propriedades, eles não, até por não ter gado, mas esses estão levados em consideração esses fatores. Uhum. Gustavo, eles chegaram a trabalhar, eu vi que eles estão, com relação à tecnologia, estão muito evoluídos, né? Chegou a trabalhar com drones nessas propriedades? Ainda não. Drone hoje é um pouco caro, e eu vi a apresentação no dia de campo do IRGA, mas ainda não é uma realidade nessas áreas, nessas fazendas, nessas propriedades. Mas daqui uns anos, sim, talvez sim, na verdade. Por causa do custo dele, é carinho para se comprar um drone. Essas tecnologias, ao longo do tempo, elas vão sendo barateadas, né? Claro. E vai ser uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Muito bem. Recordar é viver. O que é a toxidez por ferro, Gustavo? O que é a toxidez por ferro? O que é a toxidez por ferro? O que ela causa? E por que ela causa? Por que existe toxidez por ferro em áreas de arroz? A toxidez por ferro, o que ela causa? Como tu sabe que o solo está com toxidez, a não ser pela análise? Tu consegue ver na lâmina d'água. Principalmente onde os maquinários passam, que fica um pouquinho mais fundo, existe uma concentração não sei se vocês vão saber, mas quando derrama, parece óleo na água. É algo muito parecido com quando se derrama óleo na água, óleo diesel. Fica uma camadinha um pouco mais grossa, o ferro e o alumínio, eles se concentram em lugares e fica essa camadinha. Mas a gente consegue ver na planta também. Claro, nas raízes, as raízes ficam alaranjadas e não conseguem se desenvolver muito bem. Até pode ser que se desenvolvam muito bem, só que elas não conseguem
absorver nutrientes, elas não põem aquelas raízes finas, que é a de absorção de nutrientes, fica só as raízes grossas de fixação e um pouco absorção de água. E as que ficam laranjadas, mal desenvolvidas, a planta fica amarelada, ela não responde às adubações que tu coloca, e ela não se desenvolve, tipo, uma planta num período que era para estar em pleno perfilhamento, não perfilhou por causa da toxicidade de ferro ou do alto nível de alumínio no solo. Os produtores, né, os técnicos dizem que a folha apresenta um bronzeamento, né? Um bronzeamento? São pigmentos marrons que se iniciam nas folhas mais... são, assim, ó, na verdade eles falam bronzeamento, mas é como você falou mesmo, fica marrom, na verdade. As raízes a pessoa vê bem alaranjado, né? Fica bem alaranjado Mas nas mesmo. folhas também tu consegue observar. Se tu olha para a planta, parece até uma deficiência de nitrogênio, mas não é mesmo. Na verdade, é porque esse ferro, ele vai passar da forma de ferro mais 3 para ferro mais 2, lembra da aula? E aí, ele vai competir com os outros elementos e não vai deixar que a planta absorva outros elementos que são importantes. Sim. Para ela. Tem uma tabela. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Eu ia só fazer o comentário com o nematóide, né? Que lá no Rio Grande do Sul está começando o problema do nematóide, agora recente. Não se pode mais tirar a lâmina da água da lavoura. Se tu tirar a nematóide, aparece aquelas galhas, muito parecido com a soja, e os produtores não estão conseguindo lidar, por ser até uma coisa nova para os lugares onde eu fui. O aparecimento de nematóide, era feito a aplicação de abamectina em solo seco e depois colocado água, e não pode tirar de jeito nenhum os níveis da água para o controle do nematóide. Uhum. Tem uma tabela que você fala do Basagran, do Align, do Royant. Sim, esse aqui, Reicher. Isso. Tem certeza que o princípio ativo do Loyant é esse? Segundo o produtor e meus irmãos, que também são produtores, sim. Mas ele é seletivo, seletivo, não... Sistêmico, não seletivo, alguma coisa assim? Não, eu disse o princípio ativo. Do princípio ativo, sim. Eu acho até que sim, professora. Não. Ali no chat, para você mudar. O princípio ativo dele? Aham. Benze. Então, esse eu achei... O princípio ativo eu achei na internet, então eu achei errado, professora. Na bula dele não é esse. Dá uma corrigida. Depois eu vou olhar de novo na bula dele para ver só se eu olhei errado. Tem certeza disso, Gustavo? Tá, então eu estou errado. Não, sabe por que você colocou um nome comercial ali? Do Loint? Aham. É o mesmo princípio ativo. Exatamente, Eliette. É um outro produto. Inscore. Outra coisa que, olha só como é importante a gente colocar o nome científico quando a gente fala de planta daninha. Até eu fui atrás, porque nós aqui falamos chapéu de couro, por exemplo, Sagitária montevidensis, né? Sim. E ali você apresentou, o chapéu de couro também, mas trata de outra planta, e aí uma mesma planta, ela pode ter nome comum, pode ser o mesmo, só que o nome científico é que vai diferenciar, então, bem importante colocar. O dia que eu procurei os nomes científicos na internet, aparecem vários, né, porque o chapéu de couro pode ser água-pé, vem vários nomes por regiões, né, e o nome científico que apareceu, não sei se é o exato dele, foi esse que eu botei na minha defesa, no meu relatório.
Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu coloquei isso no meu relatório de estágio, e aí eu lembro que e aí gravei, porque aí fui ler o seu e observei essa questão. Eu disse, eu vou falar para ele também, vou reproduzir o que o professor que estava na minha banca falou para mim. A gente fala, né? O bico leque e tudo mais, né? E aí ele me perguntou, Eliette, o que é o bico? E o que é a ponta? Tá. E o professor de mecanização fala isso também, eu acho. Quer Né? que eu te explique? Não, é só porque eu recordei, você estava se referindo à ponta, né? Sim. É feita a conta de quantos litros por hectare. Na verdade, assim, ó, o que eu quis dizer, Gustavo, é só para relembrar, é que quando você disse ali, o bico leque é uma coisa comum, né? A gente fala, mas o termo correto é a ponta. O bico, ele na verdade, ele é o conjunto, né? Que é a peneira, ou o filtro, enfim, a ponta e a capa. E eu nunca mais esqueci isso. Dessa eu não sabia. Aprendi agora. Eu vi nas aulas lá durante. Passou. E aí o abençoado estava na minha banca e me faz essa pergunta. Eu disse, eu vou reproduzir agora. Muito bem. Você colocou ali no princípio ativo do Kifix, Gustavo. Mas ele é Imazapyr mais... Professora, é princípio ativo do veneno. Não reconheço, professora. Imazapyr. Eu trabalho com nomes, não com princípio ativo. Não, é porque você colocou um princípio ativo, entendeu? Mas são dois? São dois. Tipo... Sim. Tá, é um composto. Imazapyr. Tu estava falando também ali, quando você começou a falar da soja. Aliás, Gustavo, no título do teu relatório, você fala embaixo introdução, se eu não me engano, de soja em áreas de várzea, uma coisa assim, né? Sim. Talvez você podia falar um pouquinho mais, porque dá a entender que você vai trabalhar bastante com esse tema. Quer que eu fale mais sobre a soja? Não, quer ver? Tem coisas que você me falou durante a tua apresentação que você poderia introduzir. E isso acontece também, eu observo muito com os meus orientados. Eles têm informações e, às vezes, eles não colocam no relatório. Claro que colocar tudo é complicado, mas tem questões, assim, que podem agregar mais. Por exemplo, ali você falou um pouquinho da cultivar Brasmax Delta e Pro, né? Sim. Você foi bem breve. Me fala um pouquinho das características dessa cultivar, já que ela está em destaque, né? Ela estava em destaque não por causa dela, mas sim o destaque que eu coloquei ela foi da adubação e do trato que ela recebeu, como a escarificação. Mas ela foi colocada porque ela tem características que são importantes, né? Para a produção, ela é um pouco mais tolerante ao empoçamento de água. Se eu não estou enganado, professor, eu posso estar enganado. Exato, é exatamente isso. Leves recordações. É exatamente isso. Ela, na verdade, você a citou e tudo mais, justamente por isso, Gustavo, porque ela tem apresentado bons resultados em áreas, está sendo uma das cultivares que estão sendo indicadas para o cultivo em área de várzea. Até estavam estudando lá, quando a soja está com muita seca, eles estão estudando em lavouras arrozeiras, em lugar que é lavoura arrozeira, dá aquele banho na soja, aquele banho de um dia, sabe? Coloca água e tira bem ligeiro. Quando ela vai... Justamente porque são solos de fácil drenagem, né? E que ficam secos muito rápido. E aí vai prejudicar o desenvolvimento. Gustavo, se você fosse hoje trabalhar com soja em área de várzea, quais seriam as características que você... Tudo você não tem. Isso, a perfeição
senão seria muito fácil. Mas quais seriam as características que você iria priorizar, tanto da área quanto da cultivar? Um solo bem descompactado, Uhum. uma calagem muito bem feita, um, um, uma adubação verde, uma cama, um preparo para plantar a soja no plantio direto muito bom, com aveia ou azevém, ou até a mistura dos dois, talvez até um capim, eu esqueci o nome agora, algo que tenha, faça uma cama, faça uma boa matéria orgânica, um alto nível de matéria orgânica no solo. Eu vistaria isso. Fora isso, eu bateria muito alto na adubação da soja e um muito bom canais de drenagem, porque é difícil a pessoa drenar uma lavoura arrozeira em um ano, vai mais ou menos 3 anos. Então, vários canais de drenagem, principalmente no primeiro ano, uma ótima descompactação do solo, 60 centímetros de fundura no mínimo, e uma boa, ótima adubação. Tá. O pessoal ali de Porto Alegre tem trabalhado com camalhões. Não sei se você chegou a ver, o IRGA também trabalha com sistema de camalhão. Como se fosse canteiros. Ah, sim. Levanta justamente para o cultivo de soja. O que você acha a respeito? É uma alternativa, na tua visão? Sim, sim, sim e não. Sim, até pode ser porque tu vai conseguir enxugar mais em relação a outros lugares, porque um lugar mais alto vai ser enxuto mais fácil. Mas se tu quiser fazer uma rotação de culturas, tu vai ter problema, por causa que se tu fazer esses camalhões para o plantio de soja, depois quiser entrar com arroz, tu vai ter que destruir todos esses camalhões. Uhum. Exato. Nossa, agora uma pergunta assim que... Nossa. Gustavo, o pessoal lá na soja utilizou um formulado 003015. Por que nesse formulado não tem nitrogênio? Porque a soja não necessita de nitrogênio, ela já ela tem um rizóbio na sua raiz, que já faz a troca a necessidade, vou explicar como a professora falou em sala de aula. A soja tem um casamento com Agora isso me lembrou, né? Ela tem um casamento, daí se tu coloca nitrogênio, o casamento do soja com o rizóbio na raiz acaba, aí depois pode voltar a existir o rizóbio na raiz, mas é difícil, então não é recomendado colocar o nitrogênio na soja. Na verdade, ela faz a fixação, né? Essa bactéria Bradyrhizobium, ela faz a fixação, né? De nitrogênio. Então, não há necessidade. Você chegou a observar, por exemplo, claro, você não citou aqui, mas às vezes em conversa e tudo mais, né? A questão de adubação na soja, DN, produtor falando em colocar, não? Sim, o produtor falou em colocar. Um produtor levantou e falou que ele colocou, ele utilizou a ureia na soja, a ureia não, né, o nitrogênio na soja, para ver se conseguia fazer com que ela desse aquela verdejada, sabe? Só que daí eu lembrei que a professora falou que não precisa por causa do rizóbio e tal. Muito bem. Agora, pergunta para o produtor de arroz. Hoje a cultivar, né, a IRGA 424RI, ela é a mais utilizada, pelo menos na última safra, né, foi a mais utilizada no Rio Grande do Sul. Confirma essa informação, Gustavo? Confirma muito bem. E por quê? Porque o que ela tem de tão especial, assim, que os produtores... E aí você falou também, além da produtividade, né? O que ela tem de tão especial em relação às outras? O ciclo também, ela é CL, que tu pode usar um controle para arroz daninho. Também. E tem funcionado? Oi? E a utilização tem funcionado desses herbicidas? Aí vai de propriedade a propriedade, professora. E fora isso, um arroz que dá para branco, no Rio Grande do Sul, tu tem um preço agregado a arroz branco na venda. Um arroz
ciclo mais curto e difícil acamamento. Só fatores que contribuem para o plantio dessa cultivar. Exatamente isso. Muito bem, passamos então para as considerações finais. Eu senti uma necessidade ali com relação às suas considerações, eu achei que elas são bem importantes, que é o momento mesmo de vocês colocar tudo que vocês acharam do estágio, a importância, mas fazer um fechamento com relação ao que você viu, entende? Fazer considerações finais com relação a tudo que você colocou nesse texto, que está tão bom. Pense como uma conclusão, entendeu? A respeito do assunto. Sobre todo no estágio, professora? Não sobre todo o estágio, mas pelos, assim, ó, você colocou vários temas ali. Você falou de soja, você falou de doença, você falou de daninha. Então, fazer um fechamento, assim, daquilo que você mais viu, daquilo que você julga, assim, o mais importante ao longo do teu estágio. Fazer menção nas suas considerações finais, entendeu? Sim. Além de toda essa tua fala aqui, que ela é importante, que o teu estágio te coloca em situações que você consegue colocar em prática os conhecimentos. O que é demais... Para você fechar a ideia. Bom, hoje é o necessário para uma boa produtividade, para tu ter um bom manuseio, para tu não passar trabalhos, é tu estar em cima da tua lavoura direta. Monitoramento, então, você salienta isso, né? Tu não deixar passar despercebidos, ou ficar em cima, principalmente da água, que vai ajudar até o controle do percevejo, uma alta lâmina de água, não muito para tu não ter aquele problema com acamamento, mas tu tá em cima das doenças, que, como eu expliquei, no brusone do pescoço pode chegar a 30% da lavoura, é muito grande o controle, ainda mais com as doenças, que tu não tem como controlar elas depois que elas aparecem, tudo tem que ser preventivo, então tu tem que prevenir tempo de chuva, tempo com alta chuva, com alta temperatura, não, pode reduzir as aplicações de intercalar, ao invés de 14 dias, pode trazer para 10. Então, se tu fazer tudo girar com uma máquina bem lubrificada, adubação e controle, plantio, visando tudo certo, é óbvio que tu vai ter uma boa produção. Não espere uma boa produção cair por causa do tempo. O tempo foi bom, vai ter uma boa produção. Não. O arroz, ele gosta de adubo, não demais, mas a adubação também é hoje um dos fatores principais. Sem contar os micronutrientes da terra, tu tem que olhar eles também, não se olha só macro, não tem absorção só de macro, micro também é necessário para absorção de macro. Então, hoje, os olhos do produtor é o que engorda a lavoura, digamos, né? Esse não é o termo, mas os olhos do produtor é o que faz a lavoura ter um alto rendimento. Então, diante de tudo que você me falou, eu consigo tirar 2 pontos importantes aí, que você salientou. Que se você colocar aqui, você fecha a tua ideia. Uma frase, um parágrafo, enfim, sobre o monitoramento que você observou durante todo o teu estágio, que isso é fundamental, né, para o crescimento, para a produção, e cuidado com o manejo da adubação, porque a partir do monitoramento você falou da doença, você falou de daninha e tudo mais, tá, fechou, o monitoramento você está pensando nisso, aí um bom manejo de adubação visando a autoprodutividade, pronto, você fechou a tua ideia aqui. Dá uma olhadinha também nas tuas referências, coloca, eu sei, tá? É uma parte chatinha essa história de colocar nas normas da BNT, mas até eu tô vendo que o Elian tá aí, é meu aluno de metodologia, mas não tem como a gente fugir. É uma coisa que você vai fazer mecânica, você vai fazer agronomia, você vai fazer a faculdade que for, você vai se deparar com essas benditas referências. É bem chatinho mesmo. Uhum. Mas assim, ó, Gustavo, se você, agora eu quero fazer um fechamento também, se você observar tudo que a gente discutiu, a gente ficou em cima de muita questão técnica e
poucas vezes eu pergunto coisas assim tão técnicas, mas eu sabia que contigo eu podia ir um pouquinho mais além, até mesmo por você ter esse conhecimento prático, né? De trabalhar com os produtos e tudo mais. Então, a gente tem que explorar esses nossos alunos, quanto ao conhecimento, claro. É muito bom a gente participar de uma banca em que a gente discute ideias, tá? Então, eu agradeço por terem me feito o convite. Fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida. Basicamente, o que eu falei, eu não tenho, assim, erros, só no sentido de melhorar ainda mais o trabalho que já está bom, tá? Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Te desejo aí muito sucesso na tua escolha. Tenho certeza que o que você escolher, com certeza você vai se dedicar e ser um bom profissional. Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigada, professora Eliette, né? Enquanto você estava aí fazendo as suas considerações, algumas coisas eu anotei e sem dúvida enriqueceram, né, a discussão e nós vamos trabalhar a fim de tornar o relatório ainda melhor. Agradeço, é sempre bom também a gente ter um feedback, né, positivo da banca e sem dúvida o Gustavo é um aluno sempre muito esforçado, né, e com uma grande capacidade de ir além, né, então ele foi bastante cobrado na redação do relatório, e eu tenho esse costume de cobrar dos meus alunos, porém alguns respondem de uma forma mais positiva e outros não tanto, né, mas todos, em geral, sempre buscam aí a melhoria. Então, novamente, agradeço as suas considerações, sem dúvida elas foram importantes. Chega um momento que a gente não consegue ver mais nada no relatório, né, nem o que está fora, nem o que está no lugar. Então, a banca tem um papel fundamental nesse processo, né, e também de buscar aí né, o nível de conhecimento do aluno. Muito bem, Gustavo, tu queres fazer um fechamento da tua apresentação, que tu acabou, né, não fazendo as tuas considerações finais, e como bem a professora Eliette colocou ali, faltou, de fato, uma parte em cima de tudo aquilo, né, do monitoramento e do manejo em cima da situação de campo. Se quiseres fazer aí um fechamento Nas minhas considerações finais, eu acho muito importante, sim, o aluno ter o estágio. Eu acho muito pouco tempo, um mês de estágio. Eu estava lá durante o estágio, quando o cara dá conta assim, pô, já deu um mês. Aí, dois. E olha que eu fiquei 3 meses. 3 meses, eu fiquei um pouco mais, eu adiei fora o produtor me pediu ajuda, eu não ia negar ajuda para ele, eu fiquei mais tempo, mas se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. É muito bom, o cara aprende muita coisa nova, assim, é arroz, é tudo arroz, só que é arroz, mas é jeitos diferentes de plantar, jeitos diferentes de lidar com tudo, até do tomar café de manhã era diferente. O estágio é muito importante, eu acho que 3 meses de estágio é um tempo bom, o aluno aprende muito mais que um mês, já passou a adaptação, já está muito bom. O aluno tem que estar preparado para o estágio, ele não pode chegar indo para o estágio em alguma coisa que ele não sabe. Eu fiz no arroz, negócio que eu sei, mas eu queria ter feito mais em soja, se eu conseguisse mais em soja, mas é muito importante, aumenta muito a capacidade de lidar com pressão do aluno, porque às vezes eles pediam para fazer certas coisas que eu nunca fiz isso, e agora, como é que eu faço? Daí, sob pressão, a pessoa aprende a trabalhar também para se tornar um bom profissional no que está fazendo. Agradecimentos também às pessoas de lá, as outras pessoas dos Cadurim, que é a fazenda, não estão presentes porque eles estão trabalhando, estão no preparo da terra, mas eu tenho fortes agradecimentos a eles por ter deixado eu ir lá e sim, melhorado muito eu como pessoa, eu como profissional e eu como uma pessoa do campo, produtor de arroz. Muito bem, que bom. Eu creio que eu posso
encerrar nesse momento a gravação, né? A defesa foi concluída.